Oi, pessoal. Hoje a gente recebeu bastante material sobre Antônio Pereira, lá em Ouro Preto. Isso aí. E olha, uma coisa ficou muito clara, uma preocupação que parece ser central por lá, né? Que é a falta ou a aparente falta de um plano para o distrito depois da mineração. Exato. Com a Vale tão presente. E os riscos, tipo a barragem do doutor ali do lado? Pois é, a questão fica urgente, né? Fica. Então, bora investigar isso. A ideia aqui é entender melhor essa dependência histórica e atual da mineração em Antônio Pereira, Certo. analisar os impactos, né, sociais, ambientais, econômicos e discutir essa necessidade de alternativas. O pessoal mencionou muito Itabira nos materiais. Sim, como um alerta, né? Às vezes até, pelo que um dos textos diz, de uma forma meio como se já tivesse acontecido lá, mas o risco ainda é bem real. Exatamente. O ponto que um morador trouxe e que me chamou a atenção foi justamente esse. O que mais me preocupa é que nas reuniões pouco se fala de um plano de transição. E aí cita Itabira, mas como algo que ainda pode ocorrer lá também. É uma comparação crucial. E os materiais que a gente viu, eles dão um panorama histórico bom, sabe? Dados da comunidade, visões críticas sobre essa minerodependência. Uhum. Permite pensar nos caminhos, né? A pergunta que não quer calar é essa: como Antônio Pereira vai se sustentar sem o minério? Olhando a história que os documentos trazem, Antônio Pereira é antigo, né? Fundado ali entre 1700 e 1710. Sim, coladinho em Ouro Preto e Mariana. O legado da mineração vem lá dos bandeirantes. E hoje a realidade é essa presença forte da Vale. E a população sente na pele, né? A poeira constante que mencionaram É preocupação com saúde. e os efeitos econômicos também, né? Depois do desastre da Samarco lá em Mariana, que afetou emprego ali na região, Impactou tudo. como você falou, fica ali como um lembrete físico constante desses riscos todos. E aí entra a comparação com Itabira, a cidade do ferro. Isso é muito relevante. E o material bate nessa tecla. Sim, Mostra a dependência extrema de Itabira. Coisa de 60 a 85% da receita do município vindo da mineração. nossa, é muita coisa. Muita. E tem a projeção. As reservas acabam em talvez 50 anos. O ponto-chave, que às vezes se perde, como uma das fontes aponta que acontece nas reuniões locais, é que Itabira não é um caso encerrado, é um espelho. Mostra o risco de colapso que Antônio Pereira também pode enfrentar se não diversificar. Não é já aconteceu, é pode acontecer aqui também. Reforça essa ideia de tipo uma bomba relógio, né? Não só para Itabira, mas para Antônio Pereira também. Exatamente. E é curioso o contraste que o material mostra. De um lado, tem gente com esperança na volta dos empregos da mineração, talvez por necessidade imediata. Sim, a necessidade fala alto, né? Mas do outro lado, tem todos os riscos ambientais, de saúde, a instabilidade econômica no longo prazo. E aqui a coisa fica interessante. Uma das leituras sugere que a representação da comunidade precisa olhar mais para o futuro, para o potencial dos jovens, para as novas dinâmicas, sabe? Em vez de ficar só na dificuldade atual ou num passado talvez idealizado. E essa visão de futuro é onde entram as alternativas, né? O material que a gente analisou sugere isso com urgência. Pensar num plano de transição. Certo, quais seriam? Bom, falam em diversificar, incentivar inovação, tecnologia, talvez aproveitar a proximidade da UFOP, do IFMG ali. Faz sentido usar o conhecimento local. Outra coisa forte é o turismo, cultural, ecológico. Poxa, Antônio Pereira tem história, tem cachoeira. A Gruta da Lapa, o Parque das Andorinhas, Tem potencial, né? tem muito potencial ali. E claro, investir em educação e saúde, que é a base de tudo. Com certeza. Mas o que me parece fundamental, e isso tá nos textos, é a participação da comunidade nisso tudo. Ah, sem dúvida. Essencial. Sem o pessoal de lá participando ativamente do planejamento, qualquer plano corre risco de, sei lá, não colar, né? Não funcionar na prática. Totalmente. Se a gente conecta isso tudo, a participação da comunidade é a chave. Não é só definir o que fazer, mas como fazer, de um jeito que funcione para quem vive lá. Então, resumindo a obra, o que a gente viu expõe essa tensão, né? A dependência econômica da mineração agora versus a insustentabilidade e os riscos lá na frente. Isso? E Itabira serve como esse aviso bem claro. Parece que não dá mais para adiar essa discussão sobre transição, sobre implementar estratégias, né? Não dá mesmo. E isso, sabe, levanta uma questão final para a gente pensar, uma provocação que vem dessa análise toda. Qual? Considerando essas raízes
tão profundas da mineração na identidade de Antônio Pereira, desde o nome do fundador bandeirante até a economia moldada por séculos de extração, que tipo de transformação cultural, além da econômica, seria necessária para a comunidade conseguir não só planejar, mas, abraçar de verdade um futuro para além do minério? Boa pergunta. Uma mudança cultural profunda, né? Exato. Não é só mudar a economia. É talvez repensar um pouco a própria identidade. Fica aí a reflexão. Material muito rico esse que recebemos. Muito bom mesmo.